Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Donald Trump, que acabou de fazer um anúncio. Ele está tirando os Estados Unidos do Acordo de Paris. E se você não sabe o que é o Acordo de Paris, é um conjunto de metas e objetivos que os países precisam seguir para resolver o problema do clima no nosso planeta Terra. E essa notícia cai como uma bomba nesse momento, porque nesse exato momento está acontecendo a COP29 lá no Azerbaijão, lá em Baku. Evento esse que cuida da agenda climática no planeta Terra e com o anúncio da saída dos Estados Unidos acaba colocando em xeque esse evento, essa agenda e outras agendas climáticas no mundo inteiro. Para deixar bem claro a minha posição logo aqui no início, eu sou completamente a favor de que o ser humano desenvolva tecnologias e estratégias para ajudar na questão climática. Mas o grande fato é o seguinte, será que as agendas que existem hoje, elas são capazes de resolver esse problema do clima no nosso planeta Terra? Segundo Donald Trump, elas não são capazes. Na realidade, essas agendas que existem hoje, a COP29, o Acordo de Paris, segundo Donald Trump, mais atrapalha do que ajuda. E que, na realidade, essas agendas ajudam alguns poucos países, os países mais ricos principalmente, eles são ajudados com essa agenda que dá carta branca para esses países poluírem à vontade, depois de comprar crédito de carbono e os países mais pobres ter que se virar para limpar essa sujeira. Fato é, meus amigos, que nem os cientistas chegaram a uma conclusão com relação ao clima no nosso planeta. Segundo uma grande quantidade de cientistas, o que o ser humano produz de gases, como o CO2 e o metano, cara, não consegue nem arranhar a superfície dos problemas climáticos no nosso planeta. E segundo uma grande parte dos cientistas, o nosso planeta ele é cíclico e existem ciclos e períodos em que o nosso planeta ele fica mais quente por questões da própria natureza. Por exemplo, um único vulcão, quando ele entra em erupção, ele joga uma quantidade gigantesca de CO2 na nossa atmosfera, coisa que o ser humano não seria capaz de, em gerações, produzir a quantidade de CO2 que um único vulcão ele lança na atmosfera quando entra em erupção. E a cada ano que passa, os vulcões estão mais ativos. Isso sim é capaz de mexer com a questão climática, de aquecer o nosso planeta. Os oceanos, por exemplo, que também emite uma quantidade gigantesca de gás metano, joga isso na atmosfera, ou seja, o próprio planeta Terra, ele tem esses ciclos onde ele está mais ativo e ele acaba contribuindo sim para o aquecimento do próprio planeta. Isso é o que uma ala da ciência traz de informação para a gente. Agora, o que está acontecendo aqui? Os países, principalmente os mais ricos, estão criando uma convenção, uma série de regras em cima desse assunto, um assunto extremamente importante para ajudar alguns poucos países e prejudicar uma grande quantidade de países aqui do nosso planeta. Então eu vou trazer todas as informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Fica comigo até o final para você entender quais serão os desdobramentos da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, qual está sendo essa repercussão, como é que isso já está impactando na COP29 agora que está acontecendo em Baku. Então fica comigo até o final do nosso bate-papo para você ter acesso a todas essas informações. Não saia no meio do conteúdo, porque o conteúdo de hoje está simplesmente imperdível. Mas antes de entrar fundo aqui no nosso bate-papo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já é um inscrito, já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola? Já deixou o like antes mesmo do conteúdo começar, não é verdade? Agora, se você ainda não deixou o seu like, essa é a hora boa. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora, segura a sua mãozinha, acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like e aproveite também para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. E tem uma outra informação extremamente importante aqui, o YouTube mostra pra gente que cerca de 74% das pessoas que acompanham os nossos conteúdos não estão inscritos no canal, cara. Então tem 74% de chance de você que acompanha os nossos conteúdos, gosta dos nossos conteúdos, de não estar inscrito aqui no nosso canal, cara. Pois é. Então confira aqui embaixo a sua inscrição, veja se você está inscrito. Se não tiver inscrito, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que a gente trouxer um conteúdo como esse aqui, você vai ser notificado pelo YouTube. Olha essa matéria, meus amigos, que saiu aqui na Agência Brasil agora há pouco, em alguns minutos atrás. O primeiro dia da COP29, que é o evento que cuida do meio ambiente, né? Nesse primeiro dia foi marcado pelo quê, hein? Por quantidade de líderes. Tem poucos líderes e apelo por ação. Será que essa quantidade de líderes, baixa de líderes nesse momento, tem a ver com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris? Porque esse evento da COP
trata exatamente do Acordo de Paris, que é um conjunto de metas e objetivos que os países precisam seguir para resolver a questão climática no planeta Terra. E será que essa baixa aderência de líderes tem a ver com a saída do Donald Trump dos Estados Unidos do Acordo de Paris? Olha essa matéria que saiu essa semana em todos os portais de notícias. Trump prepara a retirada dos Estados Unidos do Acordo Climático de Paris, segundo o jornal The New York Times. Não é novidade para ninguém que o Donald Trump não gosta desse Acordo de Paris. Inclusive, no seu primeiro mandato, ele retirou os Estados Unidos também do Acordo de Paris. Depois que ganhou o Joe Biden retomou com o país novamente para esse acordo, só que agora com a vitória do Donald Trump já anunciou que vai tirar novamente os Estados Unidos. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é um cara que não gosta de cuidar do clima, ele é um negacionista. Na realidade, o que ele diz é que ele não acredita que esse Acordo de Paris tenha a capacidade de ajudar o planeta Terra a ter um clima melhor, onde poucos países, na realidade, são os maiores beneficiados. Porque a China, por exemplo, é um país que polui demais e não está nem aí para essa questão climática. A Rússia, os árabes, por exemplo, também é a mesma coisa. E se for colocar na balança mesmo, no frigir dos ovos, quem acaba se prejudicando com tudo isso são os países pequenos, que com esse conjunto de determinações e metas, esses países pequenos não conseguem evoluir, não conseguem crescer e vão ficar sempre na mão dos países mais ricos, os países que podem pagar por cotas de carbono. E é aqui aonde está a principal chave, a questão das cotas de carbono, que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para frente. Nesse documento aqui, que está disponível no site gov.br, que eu vou deixar o link na descrição aqui do nosso conteúdo, esse documento fala exatamente sobre o que é o Acordo de Paris. E aqui você vai entender que o Acordo de Paris é simplesmente um tratado global adotado pelos principais países das Nações Unidas. Foi criado lá em 2015 e esse Acordo de Paris, ele substitui o Protocolo de Kyoto. Ele trata de resolver as ameaças da mudança do clima que está acontecendo no nosso planeta, e reforçar a capacidade dos países para lidar com os impactos gerados por essa mudança. E esses acordos climáticos nada mais é do que uma série de tarefas que esses países que estão dentro desses acordos, eles precisam cumprir. Principalmente no Acordo de Paris, tem os países que estão dentro do anexo 1. Esses países são obrigados a cumprir todas as metas e determinações desse acordo. E quem são os países do anexo 1? São os países mais ricos do planeta Terra. O Brasil não está dentro desses países do anexo 1 porque é um país que está em desenvolvimento. Então ele não tem obrigação com essas metas. Ele tem as metas estabelecidas, mas a gente está muito longe de conseguir atingir qualquer meta climática nesse momento. Bom, os países do anexo 1, eles precisam investir aproximadamente 100 bilhões de dólares por ano para fazer com que a temperatura do planeta Terra diminua até 2 graus Celsius até a década de 2050. Mas diminuir 2 graus Celsius comparados com o quê? Comparado com a temperatura da Terra lá em 1850, entre 1850 e 1900. E naquela época, a temperatura média global da Terra era de 13,5 graus Celsius. Nesse exato momento, o planeta já tem uma temperatura média de 14,5 graus Celsius, ou seja, já subiu 1 grau na média, e a tendência, segundo as projeções, até 2050, pode ainda aquecer mais 2 graus. E o Acordo de Paris, ele trata, entre aspas, de fazer com que não evolua esses 2 graus, que o planeta, na realidade, esfrie mais aproximadamente 1,5 grau. E a grande questão, a grande polêmica desse Acordo de Paris é exatamente o tal do crédito de carbono, que está dentro aqui do artigo 6. Esse artigo 6 do Acordo de Paris é a questão mais problemática. Por quê? Porque, no final das contas, ele dá carta branca para os países mais ricos, que têm condição financeira, que têm dinheiro, para eles poluírem à vontade, para eles explorarem o que eles quiserem, para fazer o que eles quiserem. E se eles não conseguirem compensar essa emissão dos gases dentro do seu próprio território, fazendo um reflorestamento, de repente acabando com uma cidade, fazer essa cidade voltar a ser uma floresta, eles não vão fazer isso, obviamente. O que eles vão fazer? Eles vão comprar um crédito de carbono. Comprar de quem? Dessa organização internacional que vai pegar esse recurso, esse dinheiro, e vai colocar esse dinheiro nos países mais pobres, para que esses países mais pobres, que têm mais espaço, que têm mais terra, que têm mais florestas, eles possam reflorestar alguma área ou então cuidar de uma área, de uma floresta, para compensar o carbono que os países
ricos estão gerando na atmosfera. Isso é um grande problema porque os países mais pobres, eles não têm o direito aqui de poluir. Por quê? Porque eles não têm dinheiro. Esses créditos de carbono são extremamente caros. E gerou aqui meio que uma barreira para os países mais pobres. Eles não conseguem ultrapassar essa barreira para se tornar um país mais rico. Por quê? Exatamente por conta de toda essa agenda climática do crédito de carbono, que é muito caro. Eles não conseguem compensar o carbono que eles estão gerando para fazer o seu PIB crescer, para fazer a sua atividade econômica acelerar. E o que são essas compensações do carbono? Alguns governos e empresas podem enfrentar dificuldades para reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Na realidade, cientificamente falando, não existe esses gases de efeito estufa. E também existe uma grande confusão, porque o efeito estufa é algo totalmente natural do nosso planeta. Sem o efeito estufa, o planeta Terra ia ser muito frio, ia ser inabitável. O efeito estufa, ele é algo extremamente positivo. O problema é o efeito estufa em excesso. E o que pode produzir esse efeito estufa em excesso é exatamente o que gera o aquecimento global, que é a emissão de gases como, por exemplo, o CO2 e o metano. São gases totalmente naturais, estão presentes na natureza. Você, por exemplo, quando respira, você está colocando CO2 para fora. Quando um animal respira, está colocando CO2 para fora. Qualquer tipo de combustão gera o CO2, qualquer tipo de queimada gera CO2. E o metano, que também é um gás que em excesso ele intensifica o efeito estufa. E só para você ter uma ideia, os oceanos, eles liberam, toneladas e toneladas de metano todos os dias na atmosfera. Os animais em decomposição também geram metano. Os lixões geram o gás metano. E uma parte dos cientistas acreditam que o ser humano produz não consegue nem arranhar a superfície que possa contribuir para o aumento desse efeito estufa no planeta Terra. Até porque quando um vulcão entra em erupção, por exemplo, ele lança na atmosfera toneladas e toneladas de CO2, coisa que o ser humano em si, por gerações, não consegue gerar a quantidade de gases que esses vulcões, quando estão em erupção, eles lançam na atmosfera. Só que esses caras criaram toda essa estrutura para exatamente fazer com que os governos compensem o carbono que eles estão gerando para fazer a sua economia crescer. Isso é a compensação de carbono. E alguns governos e empresas podem enfrentar dificuldades para reduzir suas emissões de gases, segundo eles aqui, do efeito estufa, que aquecem o planeta para cumprir as suas metas climáticas. E esse pessoal criou essa compensação de carbono. Na realidade, a ideia é muito boa, mas no frigir dos ovos foi o que eu falei antes. Ajuda os países mais ricos e prejudica os países mais pobres. Essas compensações permitem que uma nação ou uma empresa neutralize parte de suas emissões pagando por ações que reduzam emissão em outro local. E com a saída dos Estados Unidos, com o Trump tirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, acaba mexendo por completo nessa estrutura do artigo 6. Porque os outros países podem olhar para os Estados Unidos e falar, cara, os Estados Unidos está lá, está crescendo, está poluindo e não tem nenhum tipo de sanção, não tem que pagar nada. Por que eu estou aqui, estou produzindo e vou ter que pagar uma quantidade absurda para remover o carbono da atmosfera? E exatamente na COP29 eles vão decidir como é que vai funcionar o artigo 6 do Acordo de Paris. Só que com a saída dos Estados Unidos, a gente já sabe que está tendo uma baixa aderência, tem pouca gente, poucos líderes estão participando e muito provavelmente esse acordo vai flopar, esse artigo 6 também vai flopar, mexendo na estrutura dessas agendas climáticas no nosso planeta. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso conteúdo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, só trouxe alguns elementos. A gente deu só o start aqui, a gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Se você é a favor desse acordo de Paris, se você é contra, se você apoia ou não a saída dos Estados Unidos desse acordo, se você acha que isso vai interferir nesse tabuleiro geopolítico. É importante que você deixe a sua opinião aqui no campo dos comentários para dar corpo para o nosso bate-papo. Se você curtiu aqui o nosso conteúdo, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.